Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui aos vídeos do canal depois de alguns dias sem. Voltamos à nossa programação normal pra gente falar sobre esse protocolo da Federação Paulista que foi montado com médicos da federação e dos clubes, né, do Campeonato Paulista, buscando aí, né, a gente começar a pensar sobre um retorno do Campeonato Paulista. Vale lembrar que não chegamos nem na fase de mata-mata e alguns clubes, né, alguns estados estamos até com treinamentos, né, o Rio de Janeiro já tem time treinando, lá no Sul, Minas, enfim, e aqui no estado de São Paulo, por enquanto não, né? Se eu não me engano, o único clube, pelo menos que eu vi, que está com os treinamentos é o Red Bull Bragantino, voltou aos treinamentos. Mas de resto, no estado de São Paulo não temos clubes treinando. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam nos comentários. Bom, esse protocolo, né, é algumas coisas que, ao meu entender, não fazem sentido e outras coisas realmente fazem sentido. Mas, né, vamos comentar aqui, vou deixar até o link da matéria do Globo Esporte para vocês acompanharem, né? Vamos lá. Nos jogos, as medidas nos jogos. Fazer todos os jogos com portões fechados. Isso é meio que unânime, eu acho que ninguém discorda disso, acho muito difícil, né, pensar que teremos futebol esse ano com torcida. Acho uma medida ok, nada a declarar. Suspender o cumprimento entre atletas e demais envolvidos. Ok. Até aí, ok. Substituir entrevistas presenciais por videoconferências, ok. Evitar comemorações conjuntas de gols. Ok. Essa de comemoração e suspender cumprimento a gente até entende, porém, até vi um tweet do Noronha, né, do canal E20 Santos, falando assim, tá, mas então na hora de uma dividida, na hora que tiver aquele empurra-empurra, né, na hora de escanteio, na hora de uma falta, a doença não se espalha, só se espalha em momentos de felicidade. Foi até o que o Felipe Noronha acabou comentando. E é bem isso mesmo, não adianta nada a gente falar que não pode ter cumprimento, né, antes e depois dos jogos, mas aí na hora, né, que o cara vai e faz uma falta, na hora do escanteio que fica todo mundo ali dentro da área, enfim, é complicado, né, essa questão, né, de aproximação. Falando em aproximação, evitar aproximação desnecessária ao árbitro, só retirar máscaras no aquecimento ou entrar em campo. Isso também não faz sentido pra mim, porque se a pessoa tiver né, com a doença, se ela tirar depois ou antes, ela vai transmitir pra alguém, não vejo o motivo disso. Manter atletas reservas com máscaras, até aí ok, né? Mas aí o cara vai entrar em campo, também não adiantou nada. Cada atleta ter uma garrafa própria para hidratação, isso eu acho que deveria manter, porque questão de higiene, né? É uma coisa pessoal, cada um deveria ter, é igual o escova de dente, né? Cada um tem o seu. E aplicar antidoping em um atleta por clube. Na preparação, né? Antes do jogo. Optar por concentrações próprias ou hotéis exclusivos e ficar em confinamento nesses espaços até o fim da participação no campeonato. Isso eu concordo, né, porque a gente não tem controle né, de se o atleta tá saindo da casa dele, tá fazendo, sei lá, algum evento, algum rolezinho com amigos, enfim, familiares. Então acho que até é uma maneira coerente, né, você fechar todo mundo no lugar para você ter a competição, visto que, né, o Campeonato Paulista já está terminando. Como isso vai ser aplicado Campeonato Brasileiro, outras competições, eu não sei, é um protocolo apenas da Federação Paulista. Testar todas as delegações para o Covid-19 48 horas antes da concentração para o primeiro jogo. Essa questão do teste, eu vou até deixar também o link da conversa que a gente teve com o Dr. Getúlio, né, que ele falou sobre essa questão dos testes, né? Tem um teste específico que você tem que estar aplicando, porque tem alguns testes que podem dar aquele falso positivo, falso negativo, e isso também pode complicar ali, né, no diagnóstico preciso se a pessoa está com coronavírus ou não. Priorizar trabalhos individualizados na volta aos treinos. Isso eu não sei como será feito, a gente está acompanhando alguns clubes aí que voltaram, por exemplo, Atlético Mineiro e Flamengo, né, que são os clubes que eu mais estou acompanhando, a pessoa que está ali no preparamento, né, preparamento físico ali, ele tá de máscara, mas o jogador tá sem máscara, né? Então a gente viu aí, cansou de ver, falando que para que a prevenção seja quase 100%, quase total, todo mundo tem que estar de máscara, né? E isso não vai acontecer, porque eu acho que é muito difícil você fazer um exercício físico com a máscara. Bom,
Evitar a presença de colaboradores em idade de risco, com exceção do treinador. Bom, o Santos, o Gesualdo, ele é com certeza um grupo de risco pela idade dele. E então, né, acho que assim, o treinador não tem problema, é meio esquisito isso. Enfim, se for preciso dividir quartos em hotéis ou concentração, estabelecer distância mínima de 1,5 metro entre as camas. Todas essas questões de evitar aglomeração, né, enquanto os jogadores estão juntos, acho que é válida. Porém, o meu grande medo é quando todo mundo estiver ali em campo, né, porque não vai ter dividida, não pode ter dividida, vai ser proibido ter falta. Entendeu? Então essa que é a grande preocupação. Evitar o uso de elevador, evitar o uso de ar-condicionado. Ok. Então, né? E termina aqui. O Campeonato Paulista foi paralisado na 10ª rodada com jogos entre 13 e 16 de março. Então, a competição ali, né, pra gente chegar até a final, acredito que até 6 datas, né, pra gente conseguir terminar o Campeonato Paulista. Espero que com o Santos campeão, caso voltemos ao futebol. Mas essas são algumas dessas medidas, né, que a Federação Paulista está propondo aos clubes, né? Foi feito, né, todo esse protocolo com médicos dos clubes também. Assim, acho que algumas medidas são cabíveis, porém outras eu não vejo muito sentido, né? Isso é minha opinião, posso estar falando besteira ou não, mas é minha opinião. Outra coisa, não vejo momento para se discutir volta de futebol agora. A gente está no estado de São Paulo, o estado de São Paulo está caótico, cada dia que passa os casos estão aumentando, é o estado com mais casos, né, da doença, então não vejo motivo para a gente estar discutindo volta de futebol. Existe toda essa preocupação da Federação Paulista? Existe, mas enquanto a gente pode esperar para que esse retorno com segurança aconteça, vamos esperar, né? Eu separei aqui até alguns clubes que eu lembrei que já estão com jogadores confirmados com Covid, né? São eles: Grêmio, Cruzeiro, Goiás, Vasco, Flamengo. Se tiver outros clubes, me perdoem, mas, né, os que eu anotei foram esses, que já voltaram aos seus treinamentos. Obviamente, todos fizeram testes, enfim, tem essa questão do teste, como eu falei, né, que é um tipo específico de teste que você tem que estar fazendo para ter total certeza, né, se a pessoa está realmente com a doença ou não. Mas enfim, a minha opinião não é momento de voltar ao futebol. Não é o momento. Se eu não me engano, né, o Red Bull Brasil, como eu falei, está nos treinamentos, né? Não sei se haverá algum tipo de punição para eles, né? Mas o fato é que não temos data para voltar tanto o treinamento como os jogos em si, né? Foi bem claro, a Federação Paulista e os clubes concordaram que só haverá jogo quando a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo liberar. Fora isso, não adianta a gente falar sobre retorno de futebol. Eles que vão determinar o melhor momento para que se volte ao futebol. E eu acho que até comentei também em outro vídeo aqui com a Duda, também vou deixar o link, que não é o momento, porque assim, o futebol, a gente voltando ao futebol, passa uma impressão de que tá ficando tudo bem, né? Então as pessoas, elas vão dar uma relaxada no isolamento, as pessoas vão querer encontrar amigo pra assistir o jogo de futebol, sabe? Eu fico imaginando, sei lá, uma final Santos e Palmeiras, por exemplo, né? As pessoas, elas vão querer se reunir pra assistir esse jogo, as pessoas vão querer comemorar juntas, né? Caso de vitória de Santos, caso de vitória de Palmeiras. Então acho que essa questão do futebol é total o reflexo da sociedade. Se a gente olhar o jogador ali jogando, eles estão jogando, não tem problema eu encontrar meus amigos, não tem problema, né, eu dar uma volta na cidade, enfim. Então acho que esse é o grande problema, né, com esse retorno do futebol. Gostaria da opinião de vocês, se vocês acham que é o momento, né, pra gente estar pensando em futebol, ou se vocês acreditam que teremos futebol a partir de quando. Enfim, o espaço dos comentários é de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Repetindo, vou deixar os links aqui, né, dos vídeos que eu comentei, caso vocês queiram assistir. Deixar o link também na matéria do Globo Esporte, que tá tudo bem explicado. E deixa aquele like aqui no vídeo que ajuda demais na divulgação. O YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante, passa para mais pessoas. Se inscreve no canal e aguarde, porque teremos vídeos novamente aqui no canal. Grande abraço!